Bom dia, meu querido! Seja bem-vindo ao Estudo com Deus, um novo tempo aqui no nosso canal, onde nós vamos ler a Bíblia e partilhar um pouco aí daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, um com os outros, eu com vocês aí e vocês aí no comentário, porque eu quero que seja algo muito dinâmico, essa leitura, esse estudo que nós vamos fazer aí juntos da palavra de Deus. Lembrando que eu não sou uma teóloga, eu não tenho faculdade de teologia, eu não sou uma mestre da palavra, simplesmente eu sou uma leitora, eu sou uma leitora da Bíblia mesmo, eu leio aí um pouquinho, tenho um pouquinho de conhecimento e vai ser o que eu vou dividir com vocês. Mas eu quero que seja algo muito dinâmico aqui, não quero que seja nada engessado, quase não vou ter rascunhos antes, vai ser algo muito ministrado pelo Espírito Santo, guiado, nós vamos parar ali onde eu sentir, onde eu perceber que é necessário, para que a gente possa fazer isso aqui fluir de uma maneira muito gostosa, para que você aprenda e tome gosto pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo, meu irmão, que se a gente não se aprofundar na palavra, não aprender a amar a palavra, não aprender a conhecer Deus na palavra, muitas vezes nós vamos nos perder. A palavra de Deus é de extrema importância para esse tempo, para a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor e também para que a gente não se perca, para que a gente possa entender esse tempo tão difícil que nós estamos passando e ainda nós vamos passar ainda muito, porque nós estamos nos últimos tempos. Então a palavra de Deus é de muita necessidade para os dias de hoje. E eu senti no meu coração de fazer essa mudança, o Senhor trouxe em meu coração essa mudança para te encorajar, para te estimular a ler mais a palavra de Deus. Muitas vezes você não consegue entender, então isso aqui vai te ajudar a entender melhor, vou te dar dicas para que você possa ler, trazer uma compreensão melhor das coisas. Então, eu creio em meu coração que isso vai agregar na sua vida espiritual. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Que você cresça espiritualmente, tome gosto pela palavra, aprenda comigo e eu aprenda com você aí, para a glória de Deus. No vídeo anterior, no último vídeo, eu disse que nós estaríamos lendo 5 capítulos cada vídeo. Só que eu percebi que ia ficar muito corrido, não íamos conseguir ali ter as paradas para conversar, para me falar alguma coisa que eu senti no meu coração, ia ficar aquela coisa muito rápida, muito correndo. Então, eu senti no meu coração de fazer 30 minutos de vídeo. Quando chegar nos 30 minutos, eu paro, encerro ali. Nós damos início no próximo vídeo, dali onde a gente parou. Seja no capítulo 1, 2, 3, 5, enfim. Para que a gente possa ter tempo para conversar, tempo ali para me trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração em cada palavra. Amém? Eu quero mais uma vez te lembrar, eu não sou teóloga. Então isso aqui não é um estudo da palavra de forma teóloga. Não. É algo mesmo ministrado pelo Espírito Santo, algo muito simples, algo como se eu estivesse lendo para mim, sabe? Lendo eu sozinha e aí trazendo para você aí que tá aí do outro lado dessa tela. Amém? Eu queria fazer uma oração com você, mas antes eu queria muito que você pegasse a sua Bíblia, abrisse aí em Atos, capítulo 1, versículo 1, para que você possa me acompanhar nessa leitura e a gente fazer junto essa leitura da palavra. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Porque aqui em casa, meu irmão, sempre, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu faço uma oração antes, chamando, convidando o Espírito Santo para me ajudar, pedindo a Deus discernimento para que eu possa ler a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração nesse momento? Senhor Jesus, coloco, Pai, diante da Tua presença neste momento a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento. Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e nossa compreensão da Tua palavra. Desça sobre nós, ó Pai, o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para ler e entender a Tua palavra. Amigo, amado Espírito Santo, professor Espírito Santo, abra nossa mente, nos ensine, nos discipule através da sua palavra. Nos traga compreensão. Senhor, e que a sua palavra entre nos nossos corações como uma espada de 2 gumes, nos libertando, curando e transformando. Que ela possa fazer morada em nossos corações e dar frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você já pegou a sua Bíblia aí? Amém? Vamos começar essa leitura juntos. Só um minutinho. Então, vamos ler Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, tá? O discípulo Lucas, ele que escreveu, e ela fala, aqui em Atos, fala sobre a obra do Espírito Santo,
sobre os apóstolos e sobre o crescimento da igreja primitiva. É sobre isso que fala aqui Atos. Amém? Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Tratado aqui é o mesmo que obra desenvolvida acerca de uma ciência ou arte. Em outras versões está relato. Então está Lucas aqui mandando uma carta para Teófilo e dizendo a ele que ele fez um relato de tudo que Jesus fez e também ensinou. Amém? Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Eu não sei se os irmãos estão ouvindo aí no fundo, né, alguns barulhos. Eu moro em uma fazenda, nunca falei aqui pros irmãos, então vocês vão escutar muito barulho aí de cachorro em volta, barulho de trator, barulhos ao redor, porque eu não tenho um lugar totalmente apropriado para os vídeos. Então eu faço aqui dentro da minha casa, eu tenho filhos, tenho família, então assim, tenha paciência comigo, não preste atenção nos barulhos, tá bom? E é isso. Vamos continuar? Lendo mais uma vez, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, Jesus deu os mandamentos pelo Espírito Santo de Deus aos apóstolos. Versículo 3. E aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Irmãos, eu estou aqui lendo na versão King James 1611 e eu tenho uma aqui King James atualizada, que eu gosto muito de ver aqui como que é o mesmo versículo em outra versão, para que eu possa entender e compreender melhor. Amém? Então eu vou estar lendo aqui nessa versão para ficar mais fácil esse versículo que eu achei ele um pouquinho complexo. Versículo 3. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Versículo 4. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Jesus disse aos apóstolos para eles não saírem ali de Jerusalém, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? Aqui eles perguntaram para Jesus. E ele disse: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Então aqui no versículo 6 eles perguntaram: tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? Porque o povo judeu, eles acreditavam que o Messias viria para ser um líder político, um líder militar que tiraria eles, que os libertaria ali da opressão dos romanos. Então, quando eles perguntou aqui, eles estavam perguntando: você vai restaurar, Jesus, quando o reino de Israel? Quando é que o Senhor vai nos libertar, né, do poder político, do poder ali de Roma? Por isso que eles fizeram essa pergunta. Então, Jesus responde: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Eles falam: olha, não cabe a vocês saberem isso. Jesus simplesmente não explicou, não é mesmo? Amém. Versículo 9. E falado estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. Versículo 11. Os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parado, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que os viste ir para o céu. Então, enquanto eles estavam ali vendo Jesus subir ao céu, aparece do lado deles 2 anjos. Aqui não fala anjos, fala
fala homens de vestiduras brancas, mas aqui a gente já compreende que eram anjos, que disse a eles, homens da Galileia, por que vocês estão parados olhando para o céu? Do mesmo lugar que Jesus subiu aí, pelo mesmo lugar que Jesus subiu no céu, ele também virá. E é isso que ele diz aqui a eles. Versículo 12. Então, eles retornaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. Então, aqui já deixa claro que Jesus subiu aos céus do Monte das Oliveiras, né? Então, ele estava ali no Monte das Oliveiras, aí que ele foi levado aos céus. Versículo 13. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. E todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, quando eles voltaram ali do Monte das Oliveiras, eles foram para uma casa na parte superior ali, e ali eles estavam orando em súplicas, em oração ali reunidos, unânimes, tanto os apóstolos quanto a mãe de Jesus e seus irmãos. Versículo 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse, estavam cerca de 120 o número de nomes reunidos. 16. Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram a Jesus. Então aqui ele fala que era necessário se cumprir. O que aconteceu de Judas ser o traidor ali de Jesus? Versículo 17. Porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade e caindo de cabeça ele estourou, dividindo-se ao meio e todas suas entranhas jorraram para fora. Aqui no versículo 18 está dizendo que Judas, com a recompensa que ele obteve ali de trair Jesus, ele comprou um campo e aí ele caiu de cabeça, estourou, dividindo ao meio, e ali suas entranhas saíram para fora. Em outro lugar, diz que Judas, na verdade, ele se enforcou. Então, existe muitas vezes a gente fica, meu Deus, mas então onde está falando a verdade? Está entrando em contradição a palavra, mas na verdade são versões diferentes, são visões de cada autor, são relatos do que eles ouviram. Então, eles escreveram aquilo que eles escutaram, aquilo que eles viram de forma diferente, visões diferentes. Então, é por isso que existe essa versão falando isso, em outro lugar fala sobre Judas ter se enforcado. Amém? Versículo 19 diz: E isso tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Alceudama, isto é, campo de sangue. Versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos, a sua habitação fique desolada e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Então, no livro de Salmos, no livro de Salmos, 118, se eu não estou enganado, no versículo 22, fala sobre isso. Ah, não, minto. Isso aqui é em outro lugar. Na verdade, aqui está dizendo que Salmos fala sobre isso, que a sua habitação fique desolada e nenhum homem habite nela, e que outro tome seu bispado. Então, em Salmos já falava sobre isso, sobre Judas, que Judas teria uma habitação e que ela ficaria desolada, nenhum homem deveria habitar naquele lugar. E ali outro tomasse seu bispado. Então, em Salmos fala sobre isso. Então, a maioria das coisas que aconteceram ali, tudo já estava escrito, já falado pelos profetas em algum lugar ali atrás, ali naquele tempo. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou muitas vezes era para se cumprir uma palavra que foi dita por algum profeta, foi predita ali pelos Salmos ou por algum profeta ali. Amém? Ó, irmãos, não... Espero que você não se incomode aí, porque tem hora que eu vou me dar uma enrolada mesmo, eu vou falar alguma coisa, depois eu vou lembrar que não é aquilo, porque aqui é para ser dinâmico mesmo, é para ser algo assim muito na hora,
sabe? Muitas vezes a gente se embaraça. Que tenha paciência comigo, você aí, tá? E espero que isso seja bom, porque a gente vai estar aí no tete a tete mesmo, sabe? Para ser algo bem dinâmico, nada muito preparado, é para ser mesmo assim algo vindo da hora. Amém? Vamos continuar? Versículo 21. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. Então Pedro está falando aqui, Pedro se levanta naquele dia, ali no meio daqueles homens, fala, olha, aquelas mulheres, aquelas pessoas, e diz, olha, era necessário que acontecesse como aconteceu, de Judas trair ali, né, o Senhor Jesus. Mas agora é necessário que a gente coloque alguém no lugar de Judas ali, para que se torne novamente os 12 em vez de os 11. E aí ele diz, que seja um que ande conosco desde o início, desde o tempo lá do batismo de João. Então que a gente possa procurar um que já está conosco desde o início. É isso que Pedro está falando aqui. Versículo 23. E eles apresentaram 2, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome de Justus, e Matias. E eles oraram e disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes 2 tem escolhido. Então ali 2 nomes saem, né, para se tornar um dos apóstolos junto aí com aqueles que estavam ali. E 2 homens são escolhidos ali para eles poderem decidir. E o que eles fazem? Eles param, fazem uma oração e pergunta a Deus, Senhor, qual desses, né? Porque o Senhor conhece os corações dos homens, mostra qual destes 2 tem escolhido. Eles fazem uma oração ali, para que Deus possa os guiar a tomar uma decisão segundo o Espírito Santo. Muitas vezes a gente tem que parar na nossa vida também. Nós temos 2 caminhos aí a trilhar e a gente não sabe para onde ir. Então que a gente nesse momento, quando a gente não sabe qual caminho tomar, a gente pare, faça uma oração como eles fizeram aqui, para que Deus possa nos revelar a vontade dele. Amém? No versículo 25, para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Versículo 26. E eles tiraram a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 12 apóstolos. Naquele tempo era bem comum eles lançar sorte para poder tomar uma decisão. Eles acreditavam ali, o povo judeu, que quando caía ali um nome, ali a sorte caísse para um lado, era já Deus mostrando e revelando a vontade dele. Então era bem comum naquele tempo. Amém? Vamos aí para o capítulo 2. O título é A Vinda do Espírito Santo. Amém? Versículo 1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um só lugar. Pentecostes era uma festa que era festa da colheita ou das semanas. Então aqui está dizendo que quando chegou completamente aquele tempo, o tempo daquela festa, estavam todos unânimes ali naquele lugar. Versículo 2. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, aqui o Espírito Santo se manifesta. E o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de várias formas e maneiras, e aqui ele se manifestou como uma rajada de vento impetuoso, e ali ele encheu toda a casa. Versículo 3. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Quando eu li pela primeira vez esse versículo, eu achei que estava se referindo à língua. Língua mesmo. É verdade, irmão. Mas depois, pesquisando, eu compreendi que, na verdade, estava se referindo a chamas de fogo. Então, ali, e lá apareceram a eles línguas de fogo, então, no caso, chamas de fogo, né? E pousou sobre cada uma deles. Amém? Cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então aqui foi uma manifestação de um dos dons do Espírito Santo. Eles começaram a falar variadas línguas ali. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu.
E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. Então ali, com todo aquele barulho, as pessoas, né, ficaram sabendo ali ao seu redor o que estava acontecendo ali, escutaram aquela bagunça, vamos dizer assim. E eles ficaram confusos, porque aqueles homens ali, naquele tempo e hoje ainda, no tempo das festas lá em Israel, era um tempo que vinha pessoas de todos os lugares para estar ali presente naquela festa. Falam que naquele tempo era mais ou menos 50 mil habitantes ali de Jerusalém, mas neste tempo vinha mais de 1 milhão de pessoas participar das festas. Então imagina, é todo tipo de gente que estava ali. E aquele povo escutou aquele barulho, e quando eles chegaram ali perto, eles viram que aqueles homens ali, os judeus, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam falando em outras línguas, nas línguas daqueles povos ali que estavam ali para as festas. Então, no versículo 7 diz: e todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos que falam? Aí eles se maravilharam e falaram: ué, mas esse povo aí não é judeu? Né? Como eles estão falando em outras línguas? Versículo 8: como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos e crenteses e árabes, todos ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. Versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? Versículo 13. E outros zombando diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. Então aqueles homens ali não entendiam o que estava acontecendo. Uns estavam maravilhados com o que estavam ouvindo, afinal de contas eram homens judeus que não falavam aquelas línguas, estavam falando em outras línguas. Eles escutavam aqueles homens a falar nas suas línguas das obras maravilhosas de Deus, porque isso é uma manifestação do poder de Deus. É o dom de variedade de línguas mesmo, de nações. A pessoa que recebe esse dom, ele não estuda, mas ele aprende a ler, a falar, ele aprende a entender outras línguas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E foi isso que aconteceu ali. Aqueles homens de todas as nações estavam escutando cada um na sua língua sobre as obras maravilhosas de Deus. E eles estavam maravilhados com isso. Só que uns estavam maravilhados e outros estavam dizendo que aquele povo ali, na verdade, estavam bêbados. Eles estavam cheios de vinho, por isso que estavam daquele jeito. Muitas vezes as pessoas duvidam, né, daquilo que o Senhor pode fazer conosco e através de nós. Quantos já passou por isso aí? Que muitas vezes as pessoas te conhecem, sabem de onde você vem, quem você é, e quando você começa a mudar, fazer algo vindo do Senhor, a pessoa duvida. Ela não acredita, ela começa a dizer que isso aí deve que ele estudou por aí, deve que ele aprendeu por aí. Começa a dizer coisas sobre você, começa a levantar falsos testemunhos contra você, porque não acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. E foi o que aconteceu aqui. É por isso que aquele que conhece Deus verdadeiramente, ele não se assusta, ele não se escandaliza, porque ele sabe o poder que Deus tem para agir na vida do homem e através do homem. Aquele que você menos imagina pode ser usado para a glória do Senhor, né? E eu quero parar por aqui para que a gente possa dar início depois aqui a partir do versículo 14. Então, no próximo vídeo, fica aí, a gente começa a partir do capítulo 2, do versículo 14. Amém? Irmãos, foi um pouquinho mais longo hoje, a gente não conseguiu ler muito, porque eu precisei falar algumas coisas no início para vocês, mas a partir do próximo vídeo eu quero ser um pouquinho mais rápida no começo, a gente já começa ali na palavra, para a gente não perder muito tempo. Amém? Lembrando a você, nunca se esqueça que eu não sou teóloga.
para que você muitas vezes não espere um estudo aqui profundo de teologia. Não, meu irmão, isso aqui é algo muito assim, como se eu estivesse lendo na minha casa e partilhando com você algumas coisas que eu sinto no meu coração. Amém? A intenção desses vídeos é fazer você sentir o desejo no seu coração de ler a palavra de Deus. E isso aqui, o que nós estamos fazendo, é para que você possa queimar pela palavra de Deus nesse tempo que é tão necessário. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui, espero que você tenha gostado. Se você tiver algo para me falar, fale aqui nos comentários dos vídeos, me dando dicas para que eu possa fazer de uma forma melhor. A minha intenção é fazer você aí aprender um pouquinho comigo, um pouquinho que eu sei transmitir para você e fazer você sentir o desejo no seu coração de aprender mais a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Amém? Então curte o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho porque toda semana, não se esqueça, vai ser todo sábado de manhã e toda segunda noite terá aqui um estudo bíblico, uma palavra aqui para a gente ler juntos, para que a gente cresça na palavra de Deus para a glória do nome do Senhor. Amém? E é isso. Curte, comente, envie aí para o seu irmão, para o seu amigo, nos ajude a crescer aqui esse canal para a glória do nome do Senhor. Amém? E é isso, obrigada por você ter estado até aqui comigo, eu espero você no próximo vídeo e nós vamos começar a partir do capítulo 2, versículo 14. Amém? Então, até lá, em nome de Jesus, eu te espero no próximo vídeo.